você que gosta de automobilismo, seja bem-vindo a mais uma edição do Primeiro Stint. Hoje, para a gente bater um papo aí sobre essa primeira parte da temporada, a gente ainda tem 6 corridas pela frente, mas o resultado já parece muito encaminhado aí para o Max Verstappen. A gente vai ter a chance de debater um pouco tudo que deu certo para ele, tudo que deu certo para a Ferrari, o que não deu certo para a Ferrari também. Aliás, esse tema vai longe, né? E temos também o título do Felipe Drugovich na Fórmula 2, confirmação dele na Aston Martin. Então tem assunto de sobra aqui para a gente discutir. Hoje com 2 convidados especiais, meus amigos lá do grupo, do clube de membros do Primeiro Stint. O primeiro que eu vou apresentar aqui para vocês é o Rodrigo Jung, ex-piloto de Fórmula 3 também. Tive a honra de reencontrá-lo depois de muitos anos para trazer um pouco dessa experiência também que ele teve nas pistas e que hoje tem como um apaixonado, como todos nós. Tudo bem, Rodrigo? Tudo jóia, tudo bom. Prazer estar aqui conversando. Vamos conversar e tentar acrescentar o que for possível aí. Vamos embora. E também aqui ao meu lado, o Guilherme Campos, aí, o promotor de um dos bolões mais legais do automobilismo brasileiro, que é o GPTECA. Está aqui com a gente também para trocar uma ideia. Tudo bem, Gui? Tudo ótimo, Thiagão. Uma honra estar participando aí. Não só dos bolões, né, que a gente se conhece, se fala, mas acompanha o seu trabalho aí. Eu sou bem ativo no grupo lá, pessoal, todo mundo que participa do Primeiro Stint. Uma salva de palmas para todo mundo lá. É um grupo muito legal de debate. Cara, que legal. E vou começar contigo. Estou vendo que você já está usando uma camiseta bem sugestiva aí, da Aston Martin. Né? Tem que ser, né? A gente tem que comemorar de novo a volta de um brasileiro aí ao topo da categoria do automobilismo. Eu acho que é a porta de entrada para ele, que vem um sucesso, que todos nós brasileiros estamos ansiosos por isso, né? Você acha que foi o melhor caminho? Era a decisão a ser tomada? Como é que você vê a chegada dele aí para Aston Martin? Olha, Thiagão, um primeiro momento me assusta um pouco ver que o Alonso tem um contrato de 2 anos. Dificilmente é um contrato que vai ser discutido, que é um dos principais motivos pelos quais eu acredito que ele foi para a Aston Martin, para ter essa garantia de mais 2 anos na categoria. E o filho do dono é o outro piloto, né? Então, a princípio, a gente pensa, poxa, vai ficar preso atrás desses dois, né? Eles vão fazer sombra para o Felipe. Mas não, eu acho que a Aston busca uma melhora. O Papai Stroll, digamos assim, é um cara muito ambicioso na categoria, está construindo fábrica, está investindo, não está satisfeito de estar andando lá atrás esse ano, tenho certeza que ele esperava mais. Não mede esforço, a gente vê que até comprar projetos de Mercedes, até de Mercedes Rosa, eles já andaram. Então eu acho que ele está num time que vem a ser muito forte. Você concorda, Jung? É realmente um caminho a ser seguido? Você que já foi um jovem piloto também, aspirante às categorias principais, você acha que ele pegou a oportunidade que ele precisava, aí, que ele agarrou a chance que ele teve? Como é que você enxerga esse ingresso dele na Aston Martin? Sem dúvida nenhuma é uma oportunidade, né? Assim, eu acho que ele é gerenciado pelo Amir, né? Exato, o Amir Nasser. O Amir é um cara muito experiente, né? Um cara que entende tudo, que entende como o circo funciona, quais são as possibilidades. Então, assim, não sei se ele tinha muitas opções, mas certamente a decisão deles ali, com certeza, foi a melhor. Eu vejo como uma oportunidade, uma coisa que me estranha é o pessoal não achar muito legal essa coisa de piloto de teste ou desenvolvimento. Poxa, é uma oportunidade de estar dentro da equipe, uma oportunidade de estar trabalhando com os engenheiros, vendo o trabalho da equipe de perto no final de semana. Eu acho que, obviamente, não tendo a oportunidade de andar durante a temporada, né, de ser o piloto principal, ser um piloto reserva, eu acho que é uma excelente possibilidade, principalmente numa equipe que tem esse potencial de crescimento, né, que o pessoal está investindo, eles têm uma visão de médio e longo prazo, então eu vejo como uma oportunidade excelente. E aí vai depender dele. Eu acho que ele tem que acordar, dormir dentro da equipe, arrumar um quartinho lá na equipe e prestar toda a assistência que ele pode, toda a ajuda, trabalhar junto com os engenheiros, mostrar para os engenheiros e para o time a capacidade e a disposição que ele tem. Eu acho que é uma oportunidade excelente. Se ele não tem a oportunidade de ser um piloto durante a temporada, né, de fazer a temporada, eu acho que ele tem que aproveitar essa oportunidade aí e viver lá dentro. E parece que ele é um cara bem centrado, né? Parece que ele é esse tipo de cara que vai se dedicar lá, que vai atrás, que vai brigar. Você concorda? Eu tenho essa visão de que ele é um cara bem focado, assim.
Sim, é o que aparece para a gente, assim, eu não conheço ele, assim, a gente vê um pouco, mas vê por algumas atitudes que parece que é um cara bem envolvido, bem determinado, mesmo um cara tranquilo, né? Assim, ele não demonstra em momento nenhum nem muita euforia, nem muita tristeza, um cara parece bem centrado. Se ele mostrar essa qualidade, isso é uma coisa que na Fórmula 1 é muito importante, não é um cara que vai dar piti no rádio, não é um cara que vai gerar problema ou ficar falando para os jornalistas o que não deve, assim, um cara profissional. Eu acho que a Fórmula 1 procura gente profissional como ele, né? E é um cara bom, né? Um cara rápido, que mostrou nesse ano uma capacidade de manejamento, desenvolvimento de corrida, de visão de corrida dele, do engenheiro dele, que fez muita diferença em muitas provas. Então, e essas são características que são difíceis. Assim, piloto rápido tem muito lá. Agora, piloto que consegue trabalhar em equipe, piloto que consegue fazer o trabalho de desenvolvimento, o que ele mostrou à equipe dele estava longe de ser uma favorita para ganhar o campeonato. Então, se ele realmente for responsável por essa coesão e por esse desenvolvimento e conseguir levar esse trabalho para a Fórmula 1, ele vai ter lugar lá, com certeza. Concordo plenamente contigo e digo mais, assim, eu acho que a gente tem essa questão aí de 2 anos do Fernando Alonso, mas você tem que pensar que a gente tinha 3 anos de Ricardo também na McLaren, viraram só 2. Então, depende muito de como as coisas acontecem nesse esporte. E é o que sempre se diz: contratos foram feitos para serem quebrados, não impede que ele seja piloto titular em outra equipe, se aparecer a chance. Então, isso também é um detalhe que precisa ser observado. Vamos virar a chavinha um pouco aí para a temporada da Fórmula 1. A gente acabou de ter o Grande Prêmio da Itália, uma vitória do Max Verstappen largando de 7º. Parece que ele está colecionando, né, Gui? Ele já largou de 7º, já ganhou, já largou de 10º, já ganhou, já largou de 14º, já ganhou. Surpreende esse segundo semestre que a Red Bull teve, porque naquele início de campeonato, o Leclerc chegou a ter 46 pontos de vantagem para o Verstappen. Tudo bem que o Verstappen tinha quebrado e tal, mas o ritmo de corrida da Ferrari era melhor. E aí, de repente, ali, a partir do Grande Prêmio da Espanha, quando quebra o carro do Leclerc, do Grande Prêmio do Azerbaijão, quando quebra de novo, depois na França, quando ele erra, a maionese desandou. Você esperava chegar a esse ponto da temporada com o campeonato já praticamente decidido, Gui? Não esperava, primeiro pela nossa torcida pessoal de ter um outro ano parecido com o do ano passado. A gente sabe que às vezes pode demorar mais 20 anos para ter aquela disputa até o último ponto, a última corrida. Mas esperava mais competitividade. Não fico tão surpreso com a Red Bull ter melhorado do que tão decepcionado com a não evolução da Ferrari e da Mercedes. Eu acho que a Red Bull evolui, era esperado, eles vêm evoluindo aí, me deixa até curioso a questão do teto de gastos da Fórmula 1, como é que é feito esse controle, porque eles começaram o ano pesados e vêm aliviando o peso e continuam pesados, continuam mais rápidos, então eu esperava uma evolução, mas eu esperava uma evolução maior da Ferrari, principalmente da Mercedes, que testou bastante, a gente viu a luta que foi fazer essa Mercedes começar a andar, mas no fundo, o resumo que eu tiro disso é assim, a Mercedes definitivamente não corrigiu o problema dela de reta, você vê que em circuitos de reta ela precisa inventar um acerto para poder compensar essa deficiência que ela tem, e a Ferrari, que a gente esperava estar ali gigante, ou pelo menos mantendo ali a superioridade que ela apresentou logo no comecinho, nos pré-testes da temporada. Então, respondendo novamente a sua pergunta, a surpresa pela melhora da Red Bull existia, mas foi muito menor do que a decepção pela Ferrari e pela Mercedes. Pois é, e os caras estão aí a 6 provas do final do campeonato, já podendo ganhar, já podendo conquistar o título em Singapura. A conta é um pouco mais complexa, né? Teria de ter uma vitória do Verstappen com o Leclerc em 9º, mas isso já aconteceu ao longo do ano, o Leclerc não pontuar e o Verstappen vencer. Ô Jung, o que deu certo para o Verstappen e o que deu certo e o que deu errado, na verdade, para a Ferrari? Precisa ver quanto tempo você tem, né, para falar tudo isso, mas faz um resumo aí para a gente do que deu certo para um e do que deu errado para outro. O que deu errado para a Ferrari, todo mundo viu, né? Uma série de erros estratégicos, uma série de... Mas, assim, eu acho que falando de forma geral, alguma coisa, a impressão que eu tenho é que a Red Bull voltou muito melhor das férias. E a grande diferença que eu percebo é a economia de pneu, de desgaste de pneu. Alguma coisa que eles fizeram
o Newey fez alguma mágica ali que parece que o carro da Red Bull ele não está mais rápido do que era. Eu acho que ele está na mesma velocidade, tanto é que o Leclerc faz a pole, né? Sim. Só que durante a corrida, o desgaste de pneu da Red Bull é muito menor. E pelo fato do desgaste ser muito menor, o Verstappen consegue trabalhar com estratégias muito diferentes, mais agressivas, mais conservadoras. Então, o pessoal criticou muito na última prova que o Leclerc parou antes. Não ia adiantar. Se ele parasse depois, o Verstappen ganharia a prova de qualquer forma, e largou em sétimo. Se ele tivesse largado em 15º, ele ganharia a prova. Né? E não é porque o carro é mais rápido de classificação, é porque o carro é mais rápido de corrida, e eles voltaram muito fortes depois das férias. Assim, foi assim em Spa, foi assim em Monza. Não sei como que vai ser assim em outros circuitos não tão rápidos, mas a economia de pneu parece estar sendo um grande diferencial. Pelo menos em imagem, aparenta, a Red Bull, inclusive, está com mais asa do que os outros carros. Provavelmente eles arrumaram alguma solução ali de arrasto aerodinâmico na estrutura do carro, que o carro consegue ser rápido de reta por ter menos arrasto, andar com mais pressão aerodinâmica, essa pressão aerodinâmica economiza mais pneu, e aí agora eles estão nadando de braçada, o Verstappen não erra, né? Se ele já não errava muito pouco, ou quase não errava sob pressão, imagina agora um foguete desse na mão, né? Então, se algo não foi feito, ou se algum circuito com uma característica muito diferente, isso não fique tão evidente, mas para mim, assim, não só está liquidado, como ele nunca teve um carro tão superior como ele tem hoje, né? E a Ferrari parou de crescer, a Mercedes também. Eu acho que as duas cresceram, mas eu acho que a Red Bull arrumou algum pulo do gato depois das férias aí que fez essa diferença no desempenho dos pneus aí. Também acho que eles acharam alguma coisa. Diga, Gui. Só complementando e concordando com o Rodrigo, ontem eu fiquei olhando o tempo todo isso na corrida. O Max já estava com um pneu vermelho de 20 voltas, virando na casa de 1,25 ainda. E o único que conseguia virar na casa de 1,25 naquele momento da corrida era o Leclerc, de amarelos novos. Os Sainz estavam com amarelos quase que no mesmo tempo de uso ali do Max de vermelhos, o Sainz já estava virando 1,26,5, 1,26 alto quase. E o Max não, o Max de vermelho continuava voando, andando no tempo de um pneu. Tudo bem, o amarelo é um composto que não tenha tanto grip quanto o vermelho, mas 20 voltas ali em Monza faz muita diferença. E aí depois isso só se agravou ao longo da corrida, então eu concordo plenamente. Se o Leclerc não parasse aquela hora, o Max engolia ele no primeiro stint ali para fazer a primeira parada, e o Leclerc não ia mais ter tempo de reação. Acho que a Ferrari tentou fazer o milagre acontecer e não deu certo. Não conseguiram. Diga aí, Uni. Só complementando o que ele falou, exatamente isso. E outra coisa, a impressão que você tem, é claro que a gente está vendo tudo à distância, então a gente só deduz, né? Que o carro da Red Bull é muito mais fácil de guiar, né? Nos treinos de sexta-feira, principalmente, os carros da Ferrari muito traseiros, né? E os carros da Red Bull, inclusive um pouco dianteiros. Você via muito na parabólica, o carro dianteiro, parece que o carro está mais na mão e eles estão controlando essa aerodinâmica, porque pode mexer na asa dianteira, né? Então, principalmente em circuito de alta, se o carro está um pouquinho dianteiro, você trabalha um pouco a asa, você equilibra ele. Então, assim, parece que a Red Bull tá com um trabalho nos pneus muito mais fácil, o carro mais fácil de guiar, principalmente com alto desgaste. Aí, na classificação, o Leclerc ainda consegue andar igual, ou até um pouquinho melhor, né? Mas em corrida já era. Que porrada, cara. Pensando no campeonato que a gente poderia ter tido se a Ferrari mantivesse aquele ritmo lá do início do ano e os pilotos também mais centrados, é uma pena realmente que tenha acontecido assim. Agora, um outro tópico aqui que eu coloco na mesa para a gente debater, Gui, começo com você. Bandeira amarela no final. Foi muito frustrante esse finalzinho lá em Monza. Claro, talvez fosse difícil para o Leclerc atacar, mas depois do que aconteceu em Abu Dhabi, esperava-se que eles tivessem uma solução mais prática na mão, né? Talvez a bandeira vermelha, enfim, qualquer coisa do gênero. Te chateou também, te surpreendeu essa bandeira amarela ali, o anticlímax desse finalzinho? Sim, me chateou bastante, mas surpreender nem tanto, porque a regra sempre foi essa, né? A bandeira amarela, ela dura o tempo que precisar até tirar o carro. A gente que tomou um chacoalhão em Abu Dhabi, e aí ficou esse negócio de bandeira vermelha, passa retardatário, não passa, no Michael. Mas, no fundo, o pior que eu achei não foi a bandeira vermelha. A
bandeira amarela, desculpa. Ela tá na regra. O pior foi 5 voltas e o carro estacionado lá e ninguém chegou no carro. A gente não tá num circuito difícil de manejar o carro. Não tá num circuito difícil de chegar a um guindaste. Não podia ter demorado 5 voltas para chegar para mobilizar o carro lá. A hora que a bandeira entra, nós ainda tínhamos o fim da oitava, faltando 8 voltas para 7 voltas. Em 3 voltas dava para tirar aquele carro, 4 exagerando e ter mais 3 ou 4 voltas de corrida ali, pelo menos 3 ou 4 giros. Então isso me chateou muito. Não a bandeira amarela, porque a vida inteira foi assim, né? Só em Abu Dhabi que a coisa mudou um pouquinho. Eu fiquei muito frustrado porque eu achei que ali o final dava para ter um combate muito grande. E a FIA não se preocupou em resolver. Pelo jeito, a preocupação deles foi mais a parte política do caso gerado em Abu Dhabi do que a parte técnica de solução, de regra, ou às vezes uma novidade ou não, ou a definição, agora iremos colocar uma bandeira vermelha. Também não seria ruim se todo mundo parasse, todo mundo voltasse de pneu novo para dar mais 7 voltas, seria incrível, não é o show que eles querem? Mas para isso deveriam ter mudado a regra antes do início dessa temporada 22 e perderam a oportunidade. O que você acha, Jung? Foi mais mesmo a questão do resgate aí que foi falha, ou talvez eles devam repensar essa regra aí e criar um elemento show dentro das corridas? Não, eu acho que houve alguma falha ali no resgate, né? Como o Guilherme falou, o carro ficou muito tempo parado, né? Assim, ninguém encostou no carro, até surgiu a dúvida na transmissão se poderia ou não encostar, se estava vermelho, né, para encostar no carro. Mas eu acho que foi um problema de resgate, talvez um problema de comunicação. O safety car demorou demais para entrar na pista, né? Eles deram umas 2 voltas com o aviso do safety car e sem o carro na frente, né? Porque o carro, na realidade, é o que vai determinar a velocidade, que vai determinar os outros carros passarem o carro, e aquilo vai reorganizar. Então, por algum motivo, demorou 2 ou 3 voltas para entrar o safety car. Então, eu acho que foi um erro da organização. Não pode nem dizer que foi pachecada, porque foi na Itália, e se largasse seria bom para a Ferrari, né? Um pneu novo ali, fica tudo meio igual, o carro da Ferrari é rápido, então não dá nem para dizer que foi alguma coisa, eu acho que foi um erro operacional mesmo, né, dos italianos lá, que infelizmente levou, acho que foi anticlímax para todos, acho que até mesmo o Verstappen queria que a corrida acabasse na bandeira verde, né? Isso aí é a pior maneira de acabar a corrida, é dessa forma. Então, mas eu acho que foi um erro de operação da prova. Eu acho que a Abu Dhabi foi diferente, até porque era a decisão de um campeonato, tinha uma série de outras coisas envolvidas, e em Abu Dhabi tinha detrito de carro na pista, né? E aí, quando tem detrito de carro, realmente o tempo de limpeza de pista, tudo é uma coisa completamente diferente. Ali era só puxar o carro, né? Era uma coisa super simples, né? Então, eu acho que foi um problema operacional da prova, infelizmente mesmo, mas não acho que tenha sido, não acho que tenha a questão de mudar de regra, não. Se ali eles fizessem uma operação normal, como vocês mesmos falaram, um autódromo pequeno, né? Assim, e pô, na Itália, assim, o automobilismo deve ter corrida todo final de semana lá, né? Então, assim, se eles conseguissem puxar o carro em uma volta e meia, não precisava nem entrar o safety car, poderia ter entrado até o safety car virtual, né? Então, eu acho que o problema foi algum erro na operacionalização lá de entrada do safety car e retirada do carro mesmo. Agora, quero trazer para vocês um outro assunto aqui que foi o grande destaque, cara. Todo mundo que eu tenho falado sobre Fórmula 1 essa semana tem comentado. Nick de Vries, cara com 27 anos de idade, foi campeão de Fórmula 2, foi campeão de Fórmula E, soube esperar a oportunidade, tá lá na fila dos pilotos da Mercedes, uma fila que demorou para andar, né, para subir o Russell, e ele estava ali também aguardando uma vaga. E teve de surpresa uma vaga no carro da Williams, um piloto muito mais alto, muito mais pesado do que ele, assumiu o carro no sábado e conseguiu trazer 2 pontos para casa e andando muito melhor do que o Latifi. Parece ter sido a pá de cal, né, Jung, na carreira do Latifi? Ah, não há dúvida, né? Assim, eu acho que uma coisa interessante que eu percebo na Fórmula 1 é o seguinte, às vezes o piloto tem uma carreira excepcional fora da Fórmula 1, quando ele entra na Fórmula 1, começa do zero. Às vezes o desempenho não é tão bom, e às vezes ele não tem uma carreira tão excepcional fora e chega na Fórmula 1 e anda muito bem, né? O Latifi até que fez alguma coisa na Fórmula 2, vamos dizer assim, mas assim, na Fórmula 1 ele mostrou que realmente aquilo é muito para ele, né? Assim, é aquilo que eu insisto, não é que ele é ruim, claro que não, andar ali, tomar meio segundo do Albon, um cara ruim faz isso, não, mas ele não é bom para estar ali, ele não é bom para isso, né? Então, eu acho que chegou, eu acho que
talvez ele mesmo já tenha percebido isso. O desempenho dele vem piorando, né? Isso parece que é algo, ou fizeram alguma alteração, alguma coisa no carro mesmo, ou coisa emocional mesmo. Se o cara já percebeu que já, e como você mesmo falou, Thiago, é a pá de cal, né, gente? Já era, né? E o caso do De Vries é justamente isso, é um cara que... E aí voltando a falar do assunto inicial, né? Ele era um piloto de teste e teve oportunidade. Então, assim, piloto de teste é um negócio legal. Se o cara confia, se o cara trabalha, confia no trabalho dele, tudo, aproveitou a oportunidade e pode ter feito dessa corrida a confirmação para a carreira dele no ano que vem, mesmo com 27 para 28 anos, né? E mostrou mostrou a diferença entre um piloto excepcional e um piloto bom, né? Que eu acho que é a diferença deles dois, né? Assim, a diferença que você vai juntando os pequenos detalhes dentro da prova, ele vai mostrando um resultado muito diferente, né? O resultado tira um carro que era para chegar em 13º, 14º e chega ali em 8º. O que você acha, Gui? Sua visão aí do De Vries e se ele merece mesmo essa vaga para 2023? Acho que merece muito. Ele é um clássico exemplo de que muitos talentos podem estar sendo desperdiçados ao longo dos anos pela falta de oportunidade. Ele está aí, né? A gente está comemorando o Drugo, piloto de testes, com 22, 21, 22 anos de idade. O Enzo está lá na F2 com 21 e ele está lá como piloto reserva já com seus 27, o que para muitos é aquele jovem mais é velho, ou é velho mais é jovem, né? E teve a grande oportunidade agora da vida dele. Não acho pouca coisa, acho muito expressivo o resultado. A gente sabe que o motor Mercedes não estava falando na corrida tão alto quanto os outros nessas retas de Monza. E então eu acho super expressivo, acho que ele merece sim uma vaga, e acho que o Latifi só comprovou aquilo que a gente já sabia. Chegar lá entre os 20 não é para qualquer um, mas ele não tem ritmo, no pace, não tem o que fazer. Ele não tem ritmo para estar lá na Fórmula 1. Ele é um piloto que pode sair super bem em outras categorias, mas lá acho que não dá. Aí vamos torcer para o De Vries poder, porque se o Albon se mantiver lá em alto ritmo ano que vem e vem um De Vries e a gente começa até a ver uma evolução da própria Williams, porque são pilotos dando um feedback muito melhor, são 2 pilotos rodando na pista, trazendo informação nova para a equipe. Vou torcer muito por ele. Pessoal, tô curtindo muito o papo aqui com vocês, mas claro, nosso tempo é limitado, então a gente vai marcar um novo papo aí para frente. Por enquanto, quero só agradecer você, Gui, você, Jung, por estar aqui com a gente, por bater esse papo aqui no canal do Primeiro Stint. Então, um abraço, Gui, até a próxima e vamos falando, hein? Thiago. Obrigado pela oportunidade. Um abração para você, um abração para o Rodrigo aí. Satisfação estar fazendo parte hoje desse bate-papo. Valeu, Jung. Obrigado aí pelas suas opiniões e considerações. Vamos falando. Obrigado, gente. Obrigado, Thiago, pelo convite. Muito bom. Eu fiquei um tempo sem acompanhar muito automobilismo, voltei a acompanhar quando vi toda a cobertura que vocês estão fazendo, achei legal. E estou começando a ler as coisas de novo, entender um pouco de novo, né? Trazendo um pouco da experiência que eu tenho. Te agradeço aí pelo convite, agradeço o Guilherme aí, foi um papo muito legal.